Eu nunca percebi. Ai, continua fugando em mim, eu sou muito linda. Olá, amigos, meu nome é Isabela e esse aqui é o meu canal. Eu trouxe aqui a minha amiga Maria Júlia. Oi, vamos fazer igual aos youtubers. Ai, Amiga, não sabia que ia estar aqui hoje. Nem marcamos durante 3 minutos. Não, 3 minutos não. Não, a gente 3 demorou meses bastante pra marcando marcar. isso. Então, eu trouxe ela por quê? Porque hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre os tempos de escola. E eu pensei, que pessoa melhor pra falar? Gente, vocês viram que eu não fiz nada, né? Eu só existi. Eu não consigo, porque assim, eu sei que vai sair muita história cagada. Mas aí você vai cortar tudo e não vai sair vídeo nenhum. Não vou, eu vou deixar tudo no vídeo. Eu decidi fazer um vídeo sobre isso porque, assim, me pediram no story, porque eu sou muito famosa. Mentira, ninguém pediu, pode falar. Pediram, real, pediram de verdade. Pra falar sobre tempo de escola, época de escola. E aí eu pensei em fazer essa reflexão um pouco mais profunda, exceto que não vai ser muito profunda, que a gente vai ficar rindo. E não vai ter reflexão. E não vai ter. Você esqueceu dessa parte que não vai ter Mas é reflexão. só a gente aqui falando besteira das coisas que a gente já fez Sim. na escola e como que a gente mudou também daquela época até hoje. Porque, pelo amor de Deus. Que bom, né? Todo Pokémon evolui. Graças a Deus. Amém. Glória. Amém. É, porque inclusive começamos, éramos religiosas. Gente, eu vou gritar tanto nesse vídeo. É. Então, éramos religiosas. Sim, éramos religiosas. E o maneiro que isso nunca foi uma questão pra gente. Não. Porque eu era católica, a Isabela era cristã. Evangélica, pode falar? Evangélica. Era evangélica e isso nunca foi uma questão pra gente. As pessoas perguntavam, como é que vocês lidam com isso? E eu falava assim, gente, a gente não lida. Porque existiam muito coisas muito melhores, tipo Jonas Brothers. Que era a nossa coisa em comum, que inclusive foi a coisa que nos juntou lá em 2008. Sim, eu sou amiga da Isabela desde 2008, isso tem 11 anos. Inclusive, outro dia eu lembrei de uma história muito, muito boa, que a gente brigou por causa do Jonas, você lembra disso? Não, graças a Deus. Graças a Deus. A vergonha na internet, meu pai. Eu falei pro meu namorado, pro meu irmão isso, e ele falou, Isabela, eu não acredito. Eu não tô acreditando que Me fala logo. Eu era apaixonada pelo Nick e ela era apaixonada pelo Joe. É do aniversário? Não. Ah, tá. Porque a gente também briga todo no meu aniversário, a gente briga. Porque a porcaria do Nick Jonas faz aniversário dia 16 de setembro. Então... E eu faço aniversário dia 15 de setembro. Aí todo meu aniversário, quando eu chegava na escola, tipo, tudo feliz, tipo, oi, hoje é meu aniversário, assim, 7 horas da manhã com aquela cara de morte, ela sempre falava assim, aniversário do Nick! Amanhã é aniversário do Nick. Eu falo assim, amiga, o Nick nem sabe que você existe, eu tô aqui. Mas não importa, eu sabia que ele existia. Não, eu tenho uma história também sobre o Joe Jonas, que era assim, que quando eu tinha lá meus 11 anos, o Joe era, 7 anos mais velho que eu. Eu achava que o que separava eu do Joe Jonas era a diferença de idade. Que era 7 anos. Apenas. Eu acreditava nisso do fundo do meu coração. Eu ficava mal. Falava assim, Isabela, a gente precisa arranjar crushes. A gente inventava história, lembra? Sim. A gente inventava história pra dormir e falava que a gente ia casar com ele. Você trabalhou na história. E eu ficava olhando na janela, tipo, com aquela cara de, sabe, emo, depressão. Eu olhava e falava, não, Maria Júlia, eu tenho certeza que a gente vai encontrar eles algum dia. Eu tô sentindo, e quando eu sinto, é verdade. E nunca foi verdade, né? Mas aí, voltando à minha história, eu achava que a única coisa que me separava do Joe Jonas era a diferença de idade. Aí, acontece que eu cresci, nunca conheci Joe Jonas, e hoje ele é casado com uma mulher da minha idade. Eu fiquei assim, ó, peraí. Mais nova. Ela é mais nova que eu. Ela é mais nova que eu. Não, eu acho que ela tem a minha idade. Porque ela tem 23, tem 22. A Sophie, acho que tem 21. Enfim, qual era a história? A história é a seguinte. A gente gostava do Joe e do Nick, né? E aí, um belo dia, eu cheguei pra você e falei, amiga, eu acho que eu não gosto mais do Nick. Eu gosto do... Era do Robert Pattinson. Do A gente brigou com isso? Calma. Eu tô com vergonha de aí mim. Ela chegou pra mim e falou, isso é um absurdo. Como assim? Você pode? Isso tem no meu diário. Cara, deixa eu ver se eu consigo achar. Peraí, eu vou ver. Eu acho que eu não vou conseguir achar agora. Ela ficou muito chateada comigo, porque eu comecei a gostar do Robert. E aí ela ficou tipo, não, porque nós somos as amigas que gostamos do Joe e do Nick, que não sei o que, Aí eu falei, realmente, faz todo sentido na cabeça. O pior de tudo é que você concordou. Mas eu tô sentindo na minha cabeça. Falei, claro, amiga, com certeza. Aí uma semana depois, você chegou pra mim falando que você não gostava mais do Joe. Gente, eu amo que coisas de vergonha alheia eu apaguei da minha cabeça. Entendeu? E ela começou a gostar do Josh Hutcherson. E aí você começou a virar pra mim e você Quem falou, é Josh Hutcherson? Gente, isso não aconteceu, foi o delírio coletivo. Aí ela virou pra mim e falou assim,
Ai, amiga, não, eu tenho que te contar uma coisa. A gente ficou sem se falar, amiga. Juro. Cara, eu não achava que era tão... cara, a pessoa quando ela é adolescente, ela tem um retardo mental. Tem um atraso. Ela tem um que atraso. não dá pra entender, entendeu? Sim, não dá pra sim. entender, entendeu? E assim, é muito engraçado, porque naquela época isso era muito real pra gente. A gente brigava, tipo, real, assim, por causa disso. A gente Sim. brigava de verdade. Tipo, eu lembro que eu fiquei muito chateada. Eu falei, como assim? Você não me deixou estar apaixonada pelo... E depois você me traiu. Você me traiu. Sendo que existia coisas reais, do tipo, a gente gostar do mesmo garoto. Isso aconteceu em um momento das nossas vidas e a gente nunca brigou por causa disso. Nunca na vida. Mas aqui... Droga. Nunca brigamos por ele. Nunca. Coisas reais, que era aquela pessoa. Nunca brigamos por aquela pessoa. Graças a Deus, porque aquela pessoa era um escroto. Sabe que ele me segue, né? Mas basicamente sim, a gente gostou do mesmo garoto. Sim. Foi... Por quê? Não sei, nunca foi uma briga, tipo assim, Não, foi mesmo. foi uma parada do tipo, porque na real a gente meio que ficou amiga, além dos Jonas Brothers, foi por causa desse garoto. É verdade. Porque a gente era de turmas diferentes, eu era da alguma coisa 1 Você e era da A, eu era da C. basicamente, só que não era A e C, era 1 e 3. Ah, é? Era, eu acho que era 601. A gente era, tipo, amigo, bem amigos, e ele também ficou amigo da Isabela, e ao mesmo tempo eu fiquei amiga da Isabela também. Aí a gente nutriu nosso amor pelos Jonas Brothers, a gente nutriu esse amor também por esse garoto, que por mim, isso foi na 6ª série, na 7ª série já tinha acabado, mas essa menina aqui continuou, meus pêsames. E, enfim, mas isso nunca foi uma questão. Né? E aí a gente vai, Eu né? digo que quando a alma é feminista, meu amor, a gente não gente briga por vai, macho. A não é. ser irreais, que é Real, tipo a gente nunca Jonas brigou. Brothers. A gente nunca brigou por ele. O que era uma coisa muito diferente naquela época. Não, e detalhe, inclusive, quando ele descobriu, depois de um tempo, eu não gostava mais dele. Ai, Quando cara, ele descobriu que vergonha. que a gente gostou dele, alguma época da nossa vida a gente gostou dele, Vergonha. ao mesmo tempo, ele perguntou assim, como assim vocês nunca brigaram comigo, por mim? Eu fiquei tipo... Cara, Meu amor, por causa disso que a gente nunca brigou com você, porque você é um escroto. Ainda bem que eu saí dessa. Aí depois fui namorar outros escrotos, eu não estou entendeu? falando nada, porque eu não quero me comprometer. Sim. Porque eu fui ex-namorada, meio chato, meio complicado. Mas aí, assim, a vida é essa, né? Porque aí eu não fiquei com esse escroto, mas depois fiquei com outros escrotos. Ai, amiga, sim. Se você estiver vendo isso, você sabe quem você é também. Sabe? Ele sabe? Será que ele sabe? Do you know who you are? É. A gente fez um roteiro, a gente não, a Isabela, que eu tô tomando conta do canal do YouTube dela, dá licença. É. A gente fez um roteiro. Vai, amiga. Oi, gente, meu nome é Maria Júlia, esse aqui é o meu canal. A gente fez um roteiro e eu vou ler um pouquinho aqui, porque eu já acabei todos os meus Você acha que a gente menciona que a gente já fez vídeo juntas? Não. Tá, então vamos falar. A gente já fez vídeo juntas, entendeu? Nossa, A era gente já ser teve um youtubers. canal juntas quando a gente tinha 11, 12 anos, Sim, respectivamente. era só isso. Só essa. Só esse coisa que a gente vai falar. É, só essa amigos, informação. amigos da minha faculdade. Alô, minha rural. É. Não. Não procurem. Não procurem. É porque é impossível achar, de verdade. Eu acho que, assim, a escola é uma merda. Sendo muito sincero. É uma época que é legal pela falta de responsabilidade, porque, tipo, a gente não precisa Sim. trabalhar, só fica fazendo nada, pensando em Jonas Brothers, essas coisas assim. Mas é um saco, porque, tipo, cara, tem que fazer um monte de coisa que tu não gosta, tu não tem liberdade pra nada. Tem que ficar tudo falando pra mãe, tipo, eu vou sair pra tal lugar com fulano, não sei quem, me dá dinheiro, sabe? Isso é muito eu acho que é ruim. diferente, tipo assim, porque por mais que a gente tenha feito a mesma escola por muitos anos, tenha tido o mesmo ciclo de amigos, a escola pra mim foi muito diferente. Foi. Tipo, eu sempre tive um pouco mais de liberdade do que a Isabela. E nas partes que eu não teria uma liberdade, tipo assim, minha mãe deixar eu sair pra festa, essas coisas, eu nunca fui muito de querer isso. Sabe? Antes de ir pra faculdade, de sair da casa dos meus pais e tal. Amiga. Mas minha mãe sempre foi muito tranquila. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de, tipo, ter muito que dar satisfação pra minha mãe, porque senão ela ia ficar muito pé da vida e tal. Nossa, minha mãe sempre foi muito assim. É. Desculpa, mãe, mas é verdade. Você sabe que você é assim. Oi, tia. A escola foi muito diferente, a minha relação. Eu gostei muito da escola. Eu sempre, tipo, gostei de estar com os meus amigos. Isso sempre foi uma coisa muito importante pra mim, meus amigos. Então, e minhas amizades, por mais que vacilassem comigo, acho que isso acontece na vida, e por mais que a gente seja adolescente idiota, a minha relação com a escola foi, tipo, muito boa, assim. As matérias, coisas de... momentos que eu não gostava das matérias eram o menor dos problemas pra mim, sabe? Eu odiava a escola.
Porque também a minha versão da escola foi muito ruim, assim. Sim, também. foi muito diferente. Foi muito diferente. Tipo, não só... eu tinha muitos problemas naquela época. Com várias coisas. Então não era só a escola, assim. Era muitas coisas externas também que influenciavam. Mas eu não gosto. Assim, eu gosto da época, a memória. Eu gosto daquela coisa de ser responsável, sabe? De você, tipo, não preciso pensar em nada. Só preciso pensar em Jonas Brothers e Demi Lovato. Inclusive... Acabei de lembrar de uma história muito boa. A minha mãe, ela retirou o telefone fixo da minha casa. Porque a conta veio R$200. Porque a gente pagou R$200 de conta, porque a gente ficava conversando na sala. Sim. Porque eu não tinha celular, porque a gente é esse nível. A gente é nesse nível de idosa que não tinha celular naquela época. Não, além de não ter celular, era tipo, minha mãe não entendia como que a gente chegava da escola. Se falava o dia inteiro, a gente chegava em casa e ficava as duas no telefone fixo vendo Disney Channel ao mesmo tempo. Gente, então, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Você sabe Bluetooth? Amiga. Então, o que acontece? A gente é de uma época que o celular era uma novidade, tá? Bluetooth era uma novidade. A gente era da época do infravermelho. Antes disso, a gente era da época do nada, na real. Mas a gente pegou a época do infravermelho, depois do Bluetooth. Velha. Então, a gente não sabia como o Bluetooth funcionava. E aí a gente falou o seguinte... Vamos tentar passar uma música do Bluetooth pelo telefone. A gente pegou o Bluetooth, pegou o telefone, ficava um de um lado, do outro. E ficamos chocadas que não funcionou. Gente, eu acho maravilhoso lembrar dessa época porque era muito diferente, cara. Era muito diferente. Tipo, não só a juventude hoje em dia é muito diferente, cara. Tipo, eles nasceram com o celular na mão. Sim, meus sobrinhos sabem desbloquear o celular desde sempre. Tipo, a gente não nasceu. A gente teve que, tipo, aprender a mexer na internet. A gente teve que aprender todas essas porcarias que vocês já sabem. Tipo, a gente teve que aprender. A gente se expunha muito na internet. Eu acho que é por isso que o povo de hoje na internet se expõe tanto. Porque, tipo, a gente foi a geração que chegou. Sabe? Não. A gente foi a geração que, tipo, não tinha muita noção do que podia expor ou não na internet. Sim. Sabe? Agora os jovens meio que estão cagando e querem ficar famosos. Mas eu acho que a galera, quando chegou mesmo na internet, não tinha muito essa noção de, tipo, o que eu posso botar na internet e o que eu não posso? Quais são os tipos de comentário que eu posso fazer e não posso? Uma coisa que eu queria te perguntar é, tipo, como é que era a sua vida, na sua cabeça, naquela época, assim, quando a gente se conheceu, como é que era a vida adulta? Você imaginava, assim, como você seria com a sua idade? Eu acho que eu não pensava muito nisso. Eu acho que eu pensava no contexto que eu ia ser casada. Eu me imaginava casada, mas eu também cresci num contexto que eu tenho uma diferença muito grande pros meus irmãos. A minha diferença é de 14 anos pra minha irmã e 11 anos pro meu irmão. Então, quando eles tinham mais ou menos a minha idade agora, eles já tinham namorado e namorada, eles, tipo, já eram meio que caminhados ali pro casamento e tal. Então, eu meio que pensei também... a gente pode também perceber que era um contexto religioso também, no qual você, tipo, namora e você tem a perspectiva de casar. Então, eu acho que eu me imaginava casada, assim, mas eu nunca tive muita, tipo... Eu sempre quis viver muito agora, porque isso sempre foi muito conflitante pra mim, porque minha família sempre foi muito adulta. Eu sempre fui uma criança no meio de adultos, então às vezes eu só queria ser criança, sabe? Eu não queria ter essa responsabilidade de já ter que ficar pensando no futuro. Então acho que eu me imaginava, tipo assim, casada, com um emprego, mas eu não imaginava, tipo assim, o que eu queria fazer. Eu tinha algumas ideias, mas nunca imaginei, tipo, eu quero fazer isso, eu quero estar fazendo isso na minha vida. Sabia que eu queria ter, sei lá, uma pessoa ali do meu lado, que eu queria viajar muito, que eu queria ser famosa. Não, né? Eu queria ser famosa, A gente falava muito disso, inclusive. Eu queria muito ser famosa. Assim, aí, hoje em dia, quando eu penso em ser famosa, eu penso, tipo assim, em todas as coisas que eu faço, todas as coisas que... Todas as atitudes que eu tenho hoje em dia, que ia ser um peso pra mim se eu fosse famosa. Mas Mas estamos aqui no YouTube, né? Mas o canal é seu, só apenas uma collaboration. Eu sempre fui o contrário, eu sempre tive muita responsabilidade na minha cabeça. Tipo, eu sempre quis ser muito adulta. Então eu pensava que hoje, com 22, eu já estaria, tipo, com mestrado. Ainda mais porque na época eu era adiantada na escola. Sim. Então eu achava que eu já estaria com mestrado. Tipo, casada eu nunca pensei, mas... Trabalhando, ganhando meu dinheiro, morando sozinha, tipo, e nada disso aconteceu, sabe? Eu demorei muito pra escolher a faculdade que eu quis fazer. Isso foi bom e ruim, porque eu também passei por muitas coisas, então eu acabei aprendendo muita coisa no caminho, mas ao mesmo tempo atrasei muito, né, entre aspas, a minha vida. Não pensava em casar e hoje estou noiva. Então, tipo, é uma parada que, tipo, mudou totalmente. É uma das perguntas ali, tipo, você acha que a época da escola define algo? E, tipo, eu acho que define, mas não define. Tipo, eu acho que define assim, a nossa adolescência define alguma coisa na nossa vida. Eu acho que a nossa adolescência define que
Eu acho que a nossa adolescência define muito quem a gente não vai ser. Porque eu acho que quando a gente é adolescente e a gente, tipo, depois a gente cresce e tal, e vai olhando pra trás, a gente fica, caraca, eu não acredito que eu tive esse pensamento, que eu era, assim, retardada desse jeito. Sim. Mas aí eu também penso, cara, eu acho que quando eu tiver adulta, eu vou olhar pra mim, jovem, eu vou provavelmente olhar esse vídeo através de um holograma, mostrar pros meus filhos e falar assim, olha como a sua mãe era retardada, entendeu? Mas então eu acho que, tipo assim, a escola, ela não define muitas coisas, mas a escola, ela meio que ajuda a construir quem você é. Tipo, não que quem você vai ser a mesma pessoa da escola, mas você vai passar por coisas que vão te ajudar ou não, ou que vão te levar pra um caminho totalmente diferente. Eu acho que o que não define, essa parte que não define, é, tipo, a gente achar que a escola, o momento da escola é totalmente definitivo. Então, tipo, tô no 3º ano, agora é a última chance da minha vida de começar uma faculdade. Não é, gente? Gente, pelo amor de Deus, não. Gente, tipo, vai viver da arte, vai faculdade. Sinceramente, tipo, eu acho que a escola tem um peso muito grande nas crianças, assim, de tipo, você tem que fazer isso aqui, tipo, terminar a escola e ir pra faculdade. Da faculdade você tem que arranjar um emprego, do emprego você tem que casar, do casar tem que ter... Sabe, tipo, parece que a gente eu não acho que vive. também você tem mais essa ideia, porque você no 3º ano foi pra uma escola focada nisso. Sim, é verdade. O meu 3º ano foi numa escola muito rigorosa, né? Sim, a minha, eu estudei na mesma escola, sei lá, da 1ª série, acho que hoje é 2º ano, do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então, tipo, eu conhecia todo mundo daquela escola. Todo mundo daquela escola me conhecia. Então, assim, eu tive um peso totalmente diferente. Eu nunca tive um peso dos meus pais muito grande, do tipo, você tem que passar agora. Eu tive no outro ano, quando eu fiz um pré-vestibular, e meu pai falou assim, não, você precisa passar, ou então se você não passar, você vai arranjar um emprego. Acabou que eu arranjei um emprego no final do pré-vestibular, mas aí depois logo eu passei pra rural em março de 2015, e aí a minha vida também mudou totalmente. Mas que também não é algo ruim, tipo, por que você não pode sair da escola e arranjar um emprego? Tipo, Sim. aí falam, mas aí você não vai ter a qualificação que você tem. Mas, cara, às vezes você não quer aquilo pra você agora. Sim. Tipo, às vezes você quer, tipo... É porque, na verdade, quando você é adolescente, você é da escola, você não sabe o que quer. É verdade. Você não sabe o que quer. Você finge que sabe o que quer e você acha que sabe o que quer, mas na verdade você não sabe. Assim, pode ser que muito raro saber. Dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado, ou pode ser que você veja que você goste de outras coisas. Pô, mano, eu acho que meio do ninguém caminho. sabe, né? Tipo, eu tava falando com a minha mãe esses dias, ela falou, cara, eu até hoje não sei o que eu quero. Sim. Tipo, é meio assim, a gente vai A gente tá vivendo, né? Tipo, a gente vai indo, a gente vai gostando de algumas coisas, vai seguindo alguns caminhos e vai, claro, você tem que se esforçar, depende de muitas oportunidades, tem muitas coisas envolvidas naquilo ali. Mas, tipo assim, eu acho que ninguém... Esse mito de que a gente algum dia vai saber o que a gente quer é muito mito, tipo. É muito essa postura de adulto que, tipo, a gente conhece quando é criança e, tipo, o adulto sabe. Sim. O adulto, ele sabe a resposta. Cara, ele não sabe a resposta, tipo, ninguém sabe. Tipo, Ninguém tá sabe, todo mundo sabe? assim... Batendo a cabeça. Resposta? Tá aqui? Resposta? Tipo, as pessoas estão batendo a cabeça eternamente. Tu acabou de bater no microfone. Oi. Então, gente, hoje esse vídeo vai entrar na sexta-feira. Na terça, a gente vai ter um vídeo fazendo Help Isa com a Maju, que vai ser bem pesado. Então, já que eu não sei o que vai ter nesse vídeo, já vou me explicando logo. Já que você já sabe que eu vou aparecer na terça, eu vou continuar com a minha blusa, tá? Que eu não vou enganar o público. Exato. Eu não vou enganar vocês. Exato, eu também não vou, que eu tô com preguiça, tá bom? Então, beijo, gente, até terça. Até terça, tchau. Tchau.